Fala pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Quem tá falando aqui é o André e nesse vídeo eu vou introduzir esse módulo 2, onde eu vou falar especificamente sobre condução de calor. E a partir daqui nós veremos apenas condução de calor, e claro, os outros mecanismos vão entrar simplesmente como integrantes do processo global, mas esses módulos que virão nós vamos tratar sobre condução de calor. E nesse vídeo em específico eu quero falar sobre a lei de Fourier, tá ok? Eu quero falar dela de uma maneira mais geral. Nós vimos no módulo 1, naquele videozinho sobre condução, nós vimos um caso muito específico, que era aquele caso onde eu tinha uma condução em uma parede plana, em uma única direção, em regime permanente, sem geração de calor, né? Eu sei que vocês nem sabem o que são essas coisas que eu estou falando ainda, mas vamos para uma equação mais geral. Então vamos nessa. Então, nós devemos notar primeiramente que a transferência de calor entre corpos, ela possui uma direção e um sentido. Logo, é uma grandeza vetorial, né? E como nas outras disciplinas de fenômenos, aqui trabalhamos com o conceito de campo. E nesse caso, nós teremos um campo de temperatura. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com um problema e o meu desenvolvimento do problema pode ser facilmente resolvido por meio de coordenadas cartesianas, eu vou representar o meu campo de temperatura da seguinte forma, né? Então, para cada ponto eu vou ter um vetor posição x, y, z, e nesse ponto a minha temperatura pode ser modificada ao longo do tempo. Eu posso também representar o meu campo de temperatura por meio de coordenadas cilíndricas e por meio de coordenadas esféricas, beleza? Aí, né, a depender da geometria do corpo envolvido no problema, podemos escolher o sistema de coordenadas que facilita o cálculo. Então, se o meu problema ele requer por exemplo, se o meu problema envolve um corpo com a geometria dessa, eu vou utilizar coordenadas retangulares, né, que são coordenadas cartesianas. Se o meu corpo requer uma geometria, se o meu corpo possui uma geometria cilíndrica, então eu vou utilizar um sistema de coordenadas cilíndrico. Se o meu corpo tem uma geometria esférica, fica óbvio, né, vou utilizar o meu sistema de coordenadas esférico. E se for um corpo com dimensões muito loucas, né, muito dificilmente você vai resolver esse problema assim tão facilmente no papel e na caneta. Nós vamos ter que possivelmente utilizar método de elementos finitos, dinâmica computacional e assim por diante. Beleza? Tá. Então vamos começar falando sobre o tal do regime permanente. O que é o regime permanente? Quando eu estou trabalhando com um problema em regime permanente, isso significa que todas as derivadas temporais são iguais a zero. Isto é, as modificações das variáveis do meu problema em cada ponto do meu campo é igual a zero ao longo do tempo, né? Ou seja, não existe modificação ao longo do tempo. Eu posso ter, por exemplo, uma modificação espacial, no sentido de que em um ponto eu posso ter uma temperatura maior do que em outro ponto. Então, em pontos diferentes do meu campo de temperatura, eu posso ter temperaturas diferentes. Porém, essas temperaturas não se modificam no tempo, beleza? Então, observe que em regime permanente, a temperatura não é mais uma variável. Mas se o meu problema é em regime transiente, a temperatura, além de poder variar de um ponto para outro do meu campo de temperatura, também pode variar ao longo do tempo. Beleza? Aí, a partir de agora, vocês vão ver muito, mas muito, né? Se você já não conhece, esta equação. Essa equação é o que nós chamamos de um princípio genérico de conservação. Beleza? É um princípio genérico de conservação. Assim, isso não é algo que você demonstra, isso é algo prático, é algo que você vê na experiência e nós escrevemos dessa maneira. E você vai ver essa equação sempre em cursos de fenômenos de transporte, não tem por onde correr. O que é que isso diz? Isso diz que tudo que está entrando no seu volume de controle, menos o que está saindo, mais o que é gerado, é igual ao acúmulo dessa nossa variável, né, no volume de controle, que seria a variação, no caso desse nosso problema, da energia no volume de controle, porque nós estamos trabalhando com transferência de calor, então o que pode acumular seria energia. Daí, se o nosso processo é em regime permanente, esse termo de acúmulo é igual a zero. Aí você pensa, pô, mas o que é geração, né? A gente sabe que energia não se gera. O que é esse tal de geração? Bom, eu vou falar mais especificamente sobre geração em outro vídeo, mas eu vou adiantar. Vamos imaginar que eu tenho um reator. Imagine um reator como uma panela de pressão, um reator embatelada. E dentro desse reator eu vou colocar reagentes.
E esses reagentes, quando eles entram em contato, eles reagem. E devido à ruptura e à formação de novas ligações, nós vamos ter uma diferença entre a energia dessas quebras e formação de ligação. De modo que ao final do curso dessa reação, eu posso ter um desprendimento de calor, isto é, o balanço final da minha reação química vai liberar energia. E essa energia ela vai tender a sair do reator, né? E essa energia saindo do reator, ela é vista como uma geração, né? Então, devido aos reagentes presentes no interior do reator, a reação química dita exotérmica libera energia na forma de calor para fora do nosso sistema, caracterizando como uma geração de calor. Beleza? Então isso mais ou menos seria a geração de calor. Então isso daqui é a energia que entra, isso aqui é a energia que sai, e isso daqui seria uma energia, entre aspas, né, sendo gerada dentro do seu volume de controle. Mas não é algo mágico, é algo explicado, é algo explicado. Poderia ser uma reação química, poderia ser uma resistência elétrica dentro do seu volume de controle, dissipando energia elétrica por efeito Joule, né, transformando em energia térmica, assim, fluindo na forma de calor. Então, a princípio, vamos considerar que nos nossos problemas não terão geração. Por fim, desde que meu problema tenha uma única entrada e uma saída, né, eu vou dizer que o que entra é igual ao que sai. Então, naquele problema lá da larga parede plana, a taxa de transferência de calor ela é constante ao longo de toda a parede, né? O que entra é igual ao que sai, beleza? Agora, em regime transiente, nós vamos ter que o termo de geração é zero. Porém, agora existe acúmulo. E se eu passo esse termo da energia saindo para lá, eu vou ter que a energia que entra é igual à energia que sai mais o acúmulo, né? Onde esse acúmulo seria uma variação da energia no volume de controle. Aí você pensa, pô, que estranho, como assim? Pensa o seguinte, se o que está entrando, se está entrando mais energia do que está saindo, o termo de acúmulo vai ser positivo, né? A energia do volume de controle vai aumentar. Agora, se está saindo mais energia do que está entrando, a sua energia do volume de controle vai diminuir. E em qualquer caso, nós estamos tendo variação da energia no volume de controle, o que caracteriza uma mudança local, né, no meu campo de uma determinada propriedade, nesse caso energia. Então isso vai caracterizar um processo em regime transiente, tá ok? Tá, então vamos falar agora sobre transferência de calor em várias direções, multidimensional ou multidirecional. Então, a direção da transferência de calor pode ser classificada como unidimensional, bidimensional ou tridimensional. A maioria dos problemas envolve as três direções simultaneamente. Isso é meio assim intuitivo, né? Porque quando nós estamos falando em livros e resolução de problemas, a gente sempre tenta simplificar o problema ao máximo para poder ser possível de você resolver de uma maneira não tão complexa, resolver no papel. Mas na prática, as transferências de calor ocorrem em várias direções, né? Então vamos imaginar, por exemplo, um pilar, sei lá, de um prédio. Então, se nós colocamos um sistema de coordenadas cartesianas ou retangular, eu vou verificar, por exemplo, que na direção x, a temperatura ela varia de 80 para 70, né? Então, na direção x, existe um gradiente de temperatura. Portanto, existe uma transferência de calor na direção x da maior temperatura para a menor temperatura. Agora, na direção y, a gente pode verificar que a temperatura ela está se modificando também, né? Ó, por exemplo, para um dado x, para um dado valor de x, por exemplo, se eu pego o valor de x que permite com que minha temperatura seja 70, a gente pode perceber o seguinte, que na direção y a temperatura está variando de 70 para 65, né? Pelo menos em x igual a 70. Então existe também um gradiente de temperatura na direção y. E a gente pode verificar que na direção z, então a direção z é para cá, né? Na verdade não, só está tendo gradiente de temperatura na direção x e na direção y, beleza? Então nesse caso seria uma transferência de calor em duas direções, né? Bidimensional. Eu posso também trabalhar com coordenadas cilíndricas, né? Então eu posso ter uma transferência de calor radial na direção do raio, mas eu também posso ter uma transferência de calor na direção z ou na direção θ, beleza? É isso. Se fosse, por exemplo, um sistema que estivesse sendo mexido, né? Então a gente poderia trabalhar com esse ângulo θ e computar a transferência de calor nessa direção θ. Tá ok?
Então, unidimensional, a temperatura varia somente em uma direção. Bidimensional, a temperatura varia em duas direções. E tridimensional, a temperatura varia nas três direções. Aí, a lei da condução de Fourier, vista em vídeo passado, foi definida em uma única direção, como pode ser visto abaixo. Perfeito! Então, nós pegamos uma parede plana, e consideramos, bom, a transferência de calor ao longo dessa parede é em regime permanente, unidirecional e sem geração de calor. Aí, a distribuição de temperatura era uma reta, né? Desse jeito. Claro, nós vamos mostrar por que é uma reta quando nós formos falar da equação da condução, uma equação diferencial da condução de calor, né? Nós conseguimos determinar o perfil de temperatura ao longo dessa parede. Então, observe o seguinte, que a lei de Fourier escrita dessa forma, ela está trabalhando com um problema onde a transferência de calor é obtida em uma única direção, né? E nós vimos também, né, que no caso da parede, essa derivada era as diferenças de temperatura dividido pela espessura da parede, né? Então, se aqui eu tenho uma espessura L, então essa derivada seria T1 menos T2 dividido por L. Beleza? É isso aí. Agora, queremos uma expressão geral para a lei da condução de Fourier. Então, vamos considerar então que eu tenho um corpo, eu tenho aqui um sistema de coordenadas cartesiano e eu tenho um vetor taxa de transferência de calor orientado nessa direção. Daí, eu não sei se vocês lembram, tem um vídeo na playlist de transferência de quantidade de movimento que fala sobre fluxo, integral de fluxo e tudo mais. E lá nós verificamos o seguinte, que o fluxo ele ocorre na direção normal. Então, para trabalhar com taxa de transferência de calor ou trabalhar com fluxo de calor, eu tenho que projetar o meu vetor taxa de transferência de calor na direção normal, né? Porque a direção normal gera fluxo. Daí, para projetar esse vetor na direção normal, eu vou fazer o produto escalar desse vetor com a normal. Então, eu vou ter o quê? Que o meu vetor taxa de transferência de calor na direção normal é a minha taxa de transferência de calor escalar vetor normal. Beleza? Aí, a minha equação da condução de Fourier na direção normal, né, que seria o caso geral, vai ser igual a menos K a gradiente de temperatura na direção normal. Claro, isso em coordenadas cartesianas, né? Aí, né, eu poderia dizer que eu vou ter uma taxa de transferência de calor na direção x, uma taxa de transferência de calor na direção y e uma taxa de transferência de calor na direção z, né, como nós vimos ali na parede. Deixa eu voltar lá. Então aqui eu tenho uma taxa de transferência de calor na direção x, na direção y e também pode ter uma taxa na direção z. Beleza? Aí, aplicando a ideia que nós desenvolvemos para a parede plana em cada direção, aqui eu vou ter menos K a variação da temperatura na direção x, menos Ka variação de temperatura na direção y e menos Ka variação de temperatura na direção z. Então isso daqui é a área na direção x, a área na direção y e a área na direção z. E esses daqui são os vetores que constituem a base do meu espaço, né? Do meu espaço ortogonal e tudo mais. Vetores de base, né? Que a combinação linear entre eles descreve o meu espaço vetorial por completo. É isso aí. Bacana. E aí? Top. Então nós chegamos em uma expressão para taxa de transferência de calor em todas as direções, né, em coordenadas cartesianas. E isso daqui é uma grandeza vetorial. Beleza. Aí, o que eu vou fazer agora? Bom, nós chegamos nessa expressão. Então, a taxa de transferência de calor na direção x vai ser menos K AX del T del x. A taxa de transferência de calor na direção y vai ser menos K AY del T del y. E a taxa de transferência de calor na direção z vai ser menos K AZ del T del z. Aí eu posso dividir por área, né? Nós já vimos que a taxa dividido pela área é o fluxo. Então, o fluxo na direção x é menos K del T del x. O fluxo na direção y é menos K del T del y. E o fluxo na direção z é menos K del T del z. De maneira que o fluxo na direção normal é menos K gradiente de temperatura. Porque o gradiente de temperatura, né, em coordenadas cartesianas vai ser escrito exatamente, né, é o vetor das derivadas parciais. Então é a derivada da temperatura
com respeito a x, a derivada da temperatura com respeito a y e a derivada da temperatura com respeito a z. E essas bases ortogonais, elas caracterizam isso como um vetor, né? Então, o que nós temos aqui é um gradiente de temperatura. Então, à medida que eu escrevo isso com termos de fluxo, as minhas áreas, elas saem. Daí, eu posso simplesmente colocar a minha condutividade térmica em evidência e o que vai me sobrar é o gradiente de temperatura. Então, o fluxo de calor na direção normal é menos K gradiente de temperatura. Beleza? Aí eu posso falar, eu acredito que eu já falei em outro vídeo, mas eu vou falar novamente. Ó, observe então que o meu fluxo de calor, ele é o quê? O que é que diz a lei zero da termodinâmica? Calor é energia térmica em trânsito que flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, esse meu vetor fluxo de calor, ele vai estar direcionado para as regiões de menores temperaturas. Enquanto que o gradiente, né, é aquele vetor que tem a propriedade de apontar para as regiões de maior crescimento da função. Então, esses vetores estão apontando em sentidos contrários. Por isso, quando eu coloco o sinal de menos, serve para essa igualdade ser válida. E assim faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Aí, beleza. Nós chegamos, então, para a equação da condução de calor. Calma. Nós chegamos, então, em uma equação geral para a lei de Fourier, certo? Daí, nós chegamos nessa equação a partir de coordenadas cartesianas. Porém, tendo conhecimento dessa expressão, basta substituir o gradiente de temperatura para o sistema de coordenadas específico que nós vamos obter a equação de Fourier em outros tipos de coordenadas, né? Beleza? E como você sabe disso? Bom, você pode pegar um livro de cálculo 3 e sair demonstrando, jacobiano, né, aquele negócio todo, fazendo mudanças de coordenadas, ou você pode ir na internet e pesquisar gradiente em coordenadas cilíndricas, gradiente em coordenadas esféricas, e lá vai estar bonitinho o gradiente em outras coordenadas. Basta você substituir e você vai ter a lei de Fourier em outros sistemas de coordenadas. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha sido claro. Muito obrigado por assistir e até a próxima.